Saudações missionárias. Você já parou para pensar que Deus, de alguma forma, prepara os campos para receberem os missionários? Esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Vamos ler Atos, capítulo 17, versículo 23, que diz assim: Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Tomando por base esse versículo lido, eu vou te contar resumidamente uma história. História que você poderá ler no livro O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Eu vou deixar o nome na descrição desse vídeo. Conta a história que por volta de 600 anos antes de Cristo, os atenienses sofriam com uma praga mortal, que já havia ceifado muitas vidas, muitas pessoas choravam os seus mortos e havia muitos enfermos por conta dessa enfermidade que ninguém conseguia curar. E os atenienses, nessa época, já possuíam centenas de deuses, e eles tinham sacrificado a todos esses deuses sem sucesso. Então, mandaram chamar um sábio em Creta. Esse sábio cretense deu a eles uma orientação. Ele disse assim: olha, existe ainda um Deus que está interessado na questão desta praga. Esse Deus é muito poderoso e também é bondoso o suficiente para trazer a cura para essa enfermidade, para esse problema. Esse Deus é misericordioso o bastante para entender a nossa ignorância por não sabermos o seu nome. Então, o sábio cretense deu a eles a seguinte orientação: separa várias ovelhas, diferentes em cores, mas todas saudáveis, em boas condições. E vamos deixá-las separadas e na manhã, depois de passar a noite toda descansando, elas estarão famintas. Elas deverão ser soltas no campo, onde a relva está bem fresquinha e verde. Aquelas ovelhas que, ao invés de matar a fome, se deitarem, essas são aquelas que esse Deus escolheu, porque nós não sabemos como agradá-lo. Então, meio incrédulos, os atenienses aceitaram a proposta do sábio cretense. Afinal de contas, eles não tinham outra opção. Esse sábio, enquanto isso, se curvou e orou a Deus, pedindo que Deus, na sua misericórdia, atendesse a eles, apesar da sua ignorância. E aquelas ovelhas que se oferecessem, se deitassem, eles entenderiam que seriam o sacrifício escolhido por Deus. E assim o fizeram. Quando soltaram as ovelhas, para surpresa dos atenienses, algumas, ao invés de irem matar a sua fome naquela relva verdinha, dobraram seus joelhos e se deitaram. Então, no lugar em que elas se deitaram, foram construídos altares, nos quais elas foram oferecidas em sacrifício. E então, cessou a praga, cessaram as mortes, e aqueles que estavam enfermos sararam. Eles honraram e cultuaram ao Deus desconhecido por muito tempo. Mas depois acabou caindo no esquecimento, e de todos esses altares, um foi preservado. E foi sob esse mesmo altar o ponto de partida da pregação de Paulo. Essa história nos mostra que Deus está interessado em todo tempo e em todo lugar. Ele está interessado em alcançar os perdidos. E a nós nos cabe obedecer ao seu ide. Façamos missões. Como? Aquele que me assiste neste canal já sabe. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos daqueles que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.